Aí é grave. Então, o cristão, ele se livra disso. Ele não fica escravizado na lama da depressão, da opressão, da possessão. Porque o problema da depressão é quando ela se torna uma possessão, uma opressão maligna. Então, existem algumas esferas. Então, todos nós podemos passar por isso? Podemos. Mas não ficarmos escravos. Agora, escute o que eu vou te dizer aqui. Olhe para isso. Mas o Espírito nos revelou. Então, quando você estuda o contexto de todo o capítulo 5, você vai ver essa vida paradoxal. Aí no final, versículo 18, olha o que ele diz. Não atentando nas coisas que se veem. O que são as coisas que se veem? São as coisas horizontais. Aí ele diz, mas nas que não se veem. O que são as coisas que nós não somos capazes de ver com os nossos olhos? As coisas espirituais, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram e aquilo que jamais penetrou no nosso coração são as coisas que não se veem. Mas ele não está falando de sentir. Ele diz assim, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, isto é, as coisas que você vê, elas estão limitadas ao tempo. As coisas que não se veem, elas são limitadas à eternidade. E eu te pergunto, a pergunta mais absurda que você pode um dia ouvir. O tempo é maior do que a eternidade? Não. A eternidade é maior do que o tempo. O tempo é uma partícula da eternidade. Partícula. Não vou dizer nem uma parte. É a menor partícula da eternidade, chama-se tempo. Então, o que esse texto está dizendo para nós? Não devemos medir as coisas, nem avaliar nada na nossa vida cristã baseada no tempo. Temos que olhar tudo do ponto de vista da eternidade. Se você é uma pessoa que avalia tudo, avalia a sua vida, avalia o seu casamento, avalia o seu trabalho, avalia seus bens, se tudo isso se resume ao tempo, eu quero saber o que você vai levar quando entrar na eternidade. Primeiro que você vai sair daqui num caixão. E o caixão que você vai sair, você não vai conseguir levar nem a agulha que costurou sua roupa. Porque ela vai ficar lá embaixo. Então, a Bíblia diz que o que nós vamos levar são as nossas obras. Se você pensa tudo de acordo com o tempo, você vai se deprimir. Se você vai colocar todas as coisas limitadas a este mundo, você vai viver de transtorno de ansiedade. Toda pessoa ansiosa, toda pessoa depressiva, é porque a sua mente está assim, olhando para baixo. Quando eu falo para baixo, não é do lugar celestial para a terra, não. Está olhando para um buraco. Ou então está olhando para o seu umbigo. Lembre-se, o seu umbigo não é o centro do universo. Não seja um umbigólatra, adorador de si mesmo, ou um bigocentro. Lembre-se, nós temos que pensar de uma maneira celestial. Eu vou colocar um outro parêntese dentro desse parêntese, então não fiquem chateados comigo, mas eu só vou citar. Colossenses capítulo 3, versículo 3. O que diz Colossenses capítulo 3, versículo 3? Ele diz aquilo que Paulo estava dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 6. O que diz Paulo em Efésios 2, 6? E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarde esse texto, irmãos. Vou repetir. E nos ressuscitou juntamente. Nós fomos ressuscitados. Você diz, mas eu não estava nem nascido. Era isso que Deus considerava. Isso é um ponto federal. Assim como todos nós nascemos em Adão, em Cristo fomos ressuscitados também. Se você concorda, eu já nasci pecador. Eu já nasci batendo no meu irmão mais novo. Quando eu tinha 5 anos, eu tomava o pirulito do meu irmão. Isso aí não é coisa de Cristo, é coisa de Adão. Já nascemos com a maldade no coração. Ninguém cometeu o primeiro pecado, cometi o primeiro pecado. Eu me tornei pecador aos 7 anos. Nunca, você nasceu um bebê pecador. Você já nasceu a coisa mais linda desse mundo indo para o inferno.
Quem é que admite isso? Qual é o pai que vai olhar para o filho e vai dizer assim, eis aqui um grande Adão? Ninguém diz. Mas irmãos, é natureza má. Mas, irmãos, novo nascimento. Cristo veio, se revelou, se manifestou, nos resgatou do império de trevas. Então, se é fato que em Adão espiritualmente estávamos mortos, é fato também que em Cristo fomos ressuscitados. Aí, olha o que diz Colossenses 3. Começa assim, se pois fosses ressuscitados com Cristo, sabe o que é que Paulo está falando, irmãos? Ele está dando uma definição de uma vida ressurreta em Cristo. Como se define uma vida ressurreta em Cristo? Se, pois, fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto. Não